Olá, amigos, então aqui com o Papo de Esquina. E você? Exatamente. E a gente aqui, Fred João e Marta Correia. Começando um novo programa então, Marta. Pois Falando muita coisa bacana, né? A gente vai ter dentro do Esquina da Cultura o Papo de Esquina e você, né? Uma vez por mês a gente vai ter esse papo bem gostoso e cada vez com um tema. E hoje, para começar, né, Fred? Hoje a gente qual que é o tema? Uma pessoa muito bacana que a gente veio trazer aqui, a Roseli Silva, né? Falando sobre comportamento. Mas uma coisa muito interessante que todo mundo tem e vai fazer cada vez mais falta no futuro, que é a memórias afetivas. A gente já tem pouca memória, porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, fica todo mundo maluco, mas a memória afetiva a gente traz lá de trás, né? E a importância dele que a gente vai saber hoje, né, Marta? Qual é? Sim, a gente vai discutir agora com você, que está aí interagindo conosco. Aliás, a gente quer agradecer, né, Fred, todas as pessoas que participaram desse tema, desse programa. E hoje é a estreia do Papo de Esquina e você aqui no Esquina da Cultura. Todo mês, então, a gente tem um encontro com um tema sensacional que você não pode perder e tem que participar com a gente, né, Claro, Fred? claro, exatamente. Você pode escrever a gente na BCC, tanto na rede social, no Facebook, como também pode fazer contato com no YouTube, porque os vídeos vão estar por lá também, né? Com certeza. Então é importante que as pessoas também sempre façam esse intercâmbio com a gente, né? Mas o tema de hoje é uma coisa que todo mundo tem e que todo mundo está fazendo falta no futuro, né? Porque a gente sabe que a memória afetiva é uma coisa que a gente vai adquirindo desde a infância, desde o berço, né? Sim, acho que até antes, né? Mas como é que a gente pode explicar isso para o tema, né? Para o pessoal do internato lá que está querendo saber um pouco mais sobre o tema. Estamos aqui, Roseli Silva, ela que é psicopedagoga, hipnotista e cantora também. Olha só, muitas coisas numa só. Agregando valores ao conceito. Então, Roseli, com você, então... Seja bem-vinda, viu, aqui no Papo de Esquina e você. Obrigada. A gente vai, então, começar o tema. Não sei se tem um vídeo para a gente começar a abordagem. Tem um vídeo já de uma participação. A gente vai colocar, Roseli, aí você já... Tá certo. Vamos ver, então. Vamos lá. Vamos lá. Olá, me chamo Michele Castro, falo de Teresina, Piauí. É uma enorme satisfação participar deste programa Papo de Esquina com Fred e Marta Correia. Este programa que a cada dia vem crescendo, proporcionando autoconhecimento e abordando assuntos tão peculiares e presentes quanto este, que é a memória afetiva. Nós sabemos que essa memória ela corresponde a aspectos vivenciais e é intrinsecamente importante para o desenvolvimento psicológico do ser humano. A minha pergunta é, pode esse desenvolvimento ele já ir acontecendo durante o período gestacional entre a relação de mãe e filho? E qual a relação dessa memória aos aspectos psicofísicos? Bem, um grande abraço a todos, muito obrigada pela atenção e até. Tá aí, de Teresina, hein? Obrigada pela participação. É Michele, né? Michele Castro, eu acho o nome dela. Tá aí, Roseli. Obrigado. A Michele pergunta aí se já desde a gestação a gente pode ter memórias afetivas. O que você disse pra gente disso? Sim, meu primeiro eu quero agradecer realmente a oportunidade que vocês estão me cedendo aqui. É com muito prazer que eu venho aqui e espero ajudar, com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo. Quanto às memórias afetivas desde o nascimento, sim, é importante. Aliás, é primordial que todo ser que expressa alguma emoção tenha o sistema nervoso central. E isso se dá desde o fato do nascimento. Quando a mãe já gera esse bebê, no primeiro momento, ele vai estruturar o formato cerebral, do cerebelo e tudo mais, para receber toda essa massa encefálica, para poder fazer a junção dos neurônios e tudo mais. Então, isso realmente acontece desde a gestação, porém não desde o primeiro mês. A partir do 5º mês é que essa estrutura é formada para receber o sistema nervoso central já quase que por completo.
e daí sim que se iniciam realmente todo o desenvolvimento do organismo para esse bebê nascer saudável. Então quer dizer que a partir do 5º mês só que um feto pode ter memórias afetivas. Por exemplo, se eu cantar uma música de niná enquanto gestante, né? Isso, eu posso lembrar disso depois ou não? Sim, a partir do 5º mês a estrutura está formada, porém ainda não tem o desenvolvimento total do sistema nervoso central. Então o que acontece é que do 6º ou 7º mês em diante, sim, esse bebê já tem as estruturas formadas e já pode estar recebendo todos os estímulos da mãe. Inclusive os bons e os ruins. Embora ele não lembre depois disso, conscientemente, isso vai ficar agregado no inconsciente dele, nos arquétipos que ele já montou. Bom, e aí é o seguinte, e a gente poderia dizer para o nosso amigo internauta, então, o conceito da memória afetiva, o que significa a palavra propriamente dita aí? Sim, memória, na verdade, a gente está falando de memórias. Quando a gente fala sobre memórias, Fred, a gente está falando de uma estrutura bem complexa do cérebro e do ser humano. O ser humano não é complexo por naturalidade. Então, o que acontece no cérebro é que cada ser humano, cada cérebro humano, comporta 100 bilhões de neurônios, para você ver a complexidade da coisa. Caramba. Cada neurônio, você pode fazer 60 mil sinapses. E muita coisa. É muita coisa, gente. E cada sinapse, você pode... Elas são feitas 60 mil por segundo. Nossa, mãe. Entendeu? Numa velocidade desse ponto. Então, assim, olha o nível de complexidade. Já por a estrutura, né, ser desse jeito. Agora, depois tem todos os outros fatores, né, que a gente está falando, dos ambientais, da genética. Então, tudo isso conta com um agregado para formar uma memória. Né? Então, resumindo a história, a memória é um conjunto de vivências que estão interligadas com todos os fatores psicológicos, psicofísicos, como dizia a nossa Michele, né? Nossa amiga Michele. Então, está tudo muito ligado, não dá para dissolver nem dissociar isso. Não tem jeito. Tá. Bom, e só mais uma coisa, Fred, desculpa eu te interromper. Imagina, claro. As memórias estão ligadas principalmente à afetividade. Porque sem afetividade você não evoca as memórias e também não reserva dentro de você. Legal, bacana. Então através do afeto, né, que você tem vamos dizer, que invoca essas memórias afetivas. Exatamente. Que estão ali. Quem tem problemas com a afetividade, então provavelmente não consegue acessar? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem problema por acessar as informações e evocar, porque ela está numa fase terrível de estresse, né, estresse pós-traumático, ou por muita ansiedade. Tudo isso atrapalha, né? Esse movimento das sinapses são atrapalhados por essas fases que às vezes as pessoas se encontram. Então, às vezes ela é mais lerda para evocar, mas ela evoca, e às vezes ela não evoca porque ela está tão consumida pela ansiedade que primeiro precisa tratar isso para depois poder aprender alguma coisa que realmente ela precise. Então é o seguinte, então a gente pode dizer que a memória afetiva então, ela está diretamente ligada ao vivencial da pessoa, né? Sim. Se ela não vivenciar aquilo, ela não consegue... As experiências que ela vive ela adquire, né? durante a vida dela, né? Exatamente. Porque se a pessoa, por exemplo, está vendo uma coisa bonita quando é pequena no dedo do computador ali, aquilo não basta para ser uma memória afetiva. Basta de estar naquele lugar, vivenciar aquele lugar para adquirir aqueles sentidos e amanhã depois lembrar disso, né? Sim, as pessoas trabalham da seguinte forma. Tem que ter uma beleza, né, para ter uma sedução. E se houver a sedução por alguma coisa, já há um link da afetividade aí. Então você se interessou, porque você achou bonito. Então o ser humano ele é pego por isso. Veja só as igrejas, por exemplo, não vou citar os nomes, mas existe uma, inclusive é bem famosa, que há muitas pessoas, é uma concentração enorme de pessoas. E dentro é simplesmente faraônico, é lindo. É cheio de beleza, é cheio de iluminação. Então você entra e parece que está no outro mundo. Então o ser humano gosta disso. E isso vem através dos nossos sentidos, né? Exatamente. Audição, visão e tato, enfim. Sim. É através dos nossos sentidos que a gente acessa também, que a gente consegue armazenar essas memórias, né? Sim. À primeira vista, isso te cativa, mas não efetua a aprendizagem. O que vai efetuar é o que você vai vivenciar ali. Então não adianta nada eu conhecer uma igreja linda, tal, não sei o quê.
vai ser linda, mas vai ser só isso. Agora, para eu criar uma lembrança onde toda hora eu possa evocar e me sentir bem com isso, eu vou precisar estar fazendo uma vivência ali. Ok, entendi. Entendeu? A gente tem uma coisa interessante, né? Mas a gente está falando sobre vivenciar e é uma coisa muito importante a gente lembrar que à medida que a gente vai entrando muito para o virtual, a gente está entrando numa era tecnológica extremamente virtual, né? E vamos então, dar um salto muito grande nessa era. Exatamente. Né? A gente está até vendo que a sexualidade desse momento para frente vai ser cada vez mais virtual. Então, assim, cadê as memórias afetivas que as pessoas vão construir nessa geração presente para as futuras, né, Marta? É uma coisa até assustar um pouco a gente, né? Porque não vai ter muita memória afetiva para frente. E aí? O que você acha disso, Roseli? Eu acho que você está coberto de razão. Não? Está deficitário mesmo. O que você acha? O que a gente pode esperar disso no futuro? Qual que é a importância disso no futuro? Eu acho que o ser humano está entrando numa fase muito perigosa, né? Ele realmente não está conseguindo... Porque no relacionamento, Fred e Marta, é que a gente consegue realmente nos ver, né? E ver o que a gente precisa realmente doar para o outro e melhorar em nós mesmos. E isso tem a ver com a afetividade total, né? Então, enquanto você diz aí no caso do relacionamento amoroso mesmo. Isso, né? Do relacionamento amoroso. Também do amistoso, com os seus amigos, colegas. Então, assim, o que eu vejo é uma decadência. Porque você está numa churrascaria com seus amigos e muitos estão lá no celular, né? Então, quer dizer, em vez de fazer uma interação... A interação não está acontecendo mais. Não está. Então, a gente sente que sim, que está tendo uma quebra e isso está gerando uma pobreza realmente no contato humano e a experiência humana, o material humano está pobre. Então, realmente, as pessoas não sabem mais lidar com as outras. Isso é um problema. E também vai de encontro a uma questão chamada ânima e ânimos. Ah, como é que é isso? É uma questão bem interessante. Ânima, quem inventou essa nomenclatura foi Jung. Ele fez uns estudos e prevaleceu que ânima é a alma do homem e ânimos é o da mulher. Assim, na literatura não temos muita coisa sobre ânimos, mas temos algumas que são bem significativas. Mas nós temos muito de ânima ou animã, como alguns chamam, que na verdade é o encontro do ego com a personalidade do homem, né? O eu interior dele. Então, isso gera um reflexo, que é a maneira como ele interage dentro dele e com esse ego, a partir dos pensamentos que ele criou, com base em quê? Nas experiências afetivas que ele teve. É importantíssimo ter isso. Importantíssimo. Então, você vê muitos homens mal resolvidos, mas você não sabe por quê. Mas as primeiras experiências de vida que esse homem teve não foram positivas, foram negativas. Então, quais são os quesitos da negatividade nas primeiras experiências? Então, é o conceito de segurança, de equilíbrio, de conforto e de proteção. Se você teve essas 4 coisas desde a infância, você vai ser um homem bem resolvido, você vai se atrelar com afeto. Então, tudo vai estar unido com isso. Você vai ser um cara muito mais doador do que neutro. Se for o contrário, você mantém distância e não se vincula facilmente. Então você vai estar sempre solto. Isso é o quê? Com ele mesmo, esse relacionamento. A gente está falando de um relacionamento interno, seguido de um coletivo inconsciente, né? O inconsciente coletivo. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade em demonstrar o afeto, vamos dizer assim. Sim, totalmente. E quando o homem incorpora o ânimos, ele incorpora a figura feminina, que é do quê? Da própria mãe, né? Para esse ânimos, ele tem 4 etapas fundamentais, que são quais? Eva, Helena de Fausto, que para quem não sabe, Fausto foi um poema escrito por um escritor alemão chamado Goethe, e muito famoso por sinal, e ele colocou Helena de Fausto como a maior parte desse poema, que inclusive depois virou uma peça teatral muito famosa, e em que o homem estava com sede da busca, da descoberta e da aprendizagem, e aí em certo momento ele se desestimulou e falou, nossa, agora não tem mais o que querer, porque nada está dando certo. Aí ele falou, eu preciso de alguma coisa diferente. Aí veio o demônio, numa imagem simbólica do diabo, falou, tudo bem, eu vou te levar num lugar para você ter
o reconhecimento de si próprio antes de conhecer o resto que está fora. Então ele foi para um lugar, o lugar tinha uma feiticeira, e ela mostrou para ele um espelho, onde ele via o seu próprio eu, que era o qual? A figura de Helena de Troia, aquela mulher bonita, né, sedutora, mas não sedutora somente sexualmente falando, né, sedutora porque ela era uma mulher mesmo, é o aspecto feminino totalmente voltado para a sedução afetiva do homem mesmo, aquela do amor, né, do cuidar, né? Exato. Então o homem passa por essas fases, né, de acordo com a vivência dele, para que ele possa manter esse arquétipo ligado do ânima dele, que é então a Eva, que é a figura biológica e progenitora. Depois tem a Helena de Fausto, que é a sedução e o deslumbramento, né, a fascinação. O homem precisa disso para se manter apaixonado. Isso, Fred, não só no relacionamento afetivo, viu, Marta? Também para as relações profissionais. Então tem que ter esse fascínio. Quem não exerce isso se cansa realmente. Chega uma hora, um ponto onde tudo é cansativo, é muito chato. Até no trabalho, né? Se você não tivesse fascínio pelo seu trabalho, você se cansa e também e fica reclamando, né? Que tá tudo ruim ali. Né? Não, mas o que é mais importante é assim, você viu que de repente com esse mau trabalho da memória afetiva, você complica a afetividade, se complica no comportamento do seu trabalho, se complica no geral, né? Exatamente. E tudo isso tem esse fator fundamental, que é as primeiras experiências da infância são positivas, ótimo para a pessoa. Ela vai ter a qualidade de afeto que ela vai ter é a mesma com a qual ela trabalhou e recebeu. Então não dá para mudar muito essa questão. E aí, com essa qualidade que ela vai conseguir construir os laços afetivos com os amigos, nas relações amorosas. Ou não, enfim, né? Ou não, então. Aí, a partir daí, então, quer dizer que está tudo ali na infância, de como ela vai se comportar como adulto na construção dos laços afetivos. Isso, mas nós estamos falando basicamente de pessoas que não portam síndromes de outras deficiências, né? Ah, sim, claro. Porque aí já estaria... tudo, né? Aí já começa... Para a psicanálise e Freud, nós estaríamos falando das pessoas normais? Sim, mas agora esqueci o termo aqui. Mas dos neuróticos, né? Sim, são as pessoas normais para Freud. Então a gente está falando dessas pessoas, né? Que não tem nenhum problema, nenhum transtorno mental, nada disso. Mas está tudo ligado então ali na infância de como essa estrutura que você disse funciona para que esse adulto saiba se comportar de uma maneira que ele construa laços verdadeiros de afeto, né? Isso mesmo. Esses são os arquétipos, né? Você já vem com essa estrutura. Então, Roseli, mas se a gente está cada vez mais isolado do mundo e se esses comportamentos individuais se acentuam, né? Ou se a pessoa tem algum distúrbio, então acentua-se mais ainda. Se ela está individualmente despreparada para o mundo, além de não criar memória afetiva nenhuma, ela nunca vai sair daquilo, né? Porque ela está cada vez mais isolada, mais dentro dela mesma, e não tem condição de sair daquela redoma que ela criou, né? Não, ela até sai. O problema é a qualidade do outro que vai interagir com ela. Porque toda mulher que tem... A gente está falando de ânima e ânimos, por quê? Porque chega uma altura da nossa vida que a gente incorpora isso, sabe? Essa figura inversa, que é a mulher no Fred e o homem na Marta, por exemplo. Então chega uma altura da vida que você incorpora isso. E isso te dá qualidade boa ou má para você ter uma vivência um pouco mais profunda com as pessoas. E isso te dá também uma abertura. Então se o outro te der uma abertura... e você também a ele, vice-versa, vocês podem fazer uma interação qualitativa. Então você pode crescer gradativamente. Claro que não vai ser com aquela qualidade da pessoa que teve uma boa experiência lá atrás. Não vai ser a mesma coisa, porque essa pessoa vai nos atalhos. Os normais, entre aspas, que são os neuróticos, eles não vão com os atalhos, eles vão passo a passo, degrau por degrau, e depende muito da qualidade do outro interagir do parceiro, com ele. Do outro, né? E geralmente as escolhas também são pobres. Tem então tudo isso, significa que o parceiro não vai ajudar tanto quanto deveria. Entendi. Né? Tem agora um áudio também que mandaram pra gente? Tem, né? Acho que é um áudio agora. Vamos ouvir?
Vamos lá, tem mais uma pergunta aí. Olá, pessoal. Parabéns pelo tema memória afetiva. É uma abordagem de ênfase dimensional, hein? Eu sou a Patrícia Glima, de Vitória da Conquista, Bahia. A minha pergunta é: a nossa memória afetiva, ela é acionada como uma espécie de recuo às origens em busca à nossa essência? Obrigada. Você entendeu, Roseli? Entendi. Então responde pra gente. Vai na essência mesmo, mas talvez só depois do começo dos primeiros dias de vida, né? Não, começo, né? A estrutura precisa estar primeiro formada, estruturada para que ele possa vivenciar isso. Por quê? Por quais vias? Pelas sensoriais. Então ele vai ouvir a voz da mãe, ele sabe que é ela. Engraçado porque a afetividade não é construída quando o bebê nasce. Ele ainda não tem essa noção tão dimensional da afetividade. Por quê? A gente sabe que o afeto dele acontece por outras vias. Quais são? As da alimentação e as da audição. É o contato com o seio da mãe, né? Exato. Ele sabe que se chorar, ele tem o sustento dele e a sobrevivência. Então ele chora, mas ele sabe quem é a mãe porque ele sabe pelo cheiro dela que é ela que provê a alimentação dele. Ela falou uma coisa interessante sobre o cheiro, né? Sim. São as memórias olfativas que também são muito presentes, né? Porque a gente tem isso, né? Exatamente. Eu estou falando isso para vocês porque muitas mães têm a ideia errada de que, olha, ele já me reconhece, ele me ama. Não, o bebê não ama ainda. Ele tão pouco se interessa pela mãe, mas ele sabe que ela provê o sustento dele. Sim. Então ele é obrigado, em termos, né, mais populares falando aqui, ele se obriga a ligar-se a ela, porque sem ela ele fica a morrer de fome. Então ele é obrigado a se ligar, mas ele não está olhando para a mãe, porque ele enxerga ainda, ele não enxerga, ele só vê vultos, né? Então assim, e a gente tem a ilusão de que ele se apegou, mas não se apegou. Ele se apegou, ele sabe que é a voz da mãe. Na realidade, ele sabe da voz, né, através do sentido da audição, do olfato, do cheiro da mãe, mas a visão dele ainda é muito ruim. É turva. Muito, e essa ligação, é claro, tem tudo a ver com o fato da sobrevivência mesmo, da alimentação. Sim. Então, o meio de comunicação que ele tem é o choro. Exatamente. E uma coisa que é interessante, a gente já estava conversando um pouco antes daqui, de a gente começar o programa, que tudo, na verdade, é memória, né? Você tem a memória olfativa, tem a visual, tem a auditiva. Às vezes você lembra de coisas da infância, que você fala, poxa, eu lembro daquela loja que vendia aquele sapato quando eu era pequeno. Do tato também, às vezes você coloca objetos para uma pessoa e vê dessa pessoa, ela vai te falar o que é. Também. É verdade. Né? Sabe qual é a memória afetiva que eu tenho? Interessante. É aquela propaganda do presunto da Sadia. Tá querendo me enganar? Quando você vai na casa de alguém que tem um copo muito grande, você pega o copo. Quando você é pequeno, um copo normal é grande para você. Mas quando você pega um copo grande, já sendo grande, você te remete já ao tempo que você tinha uma mão pequena e pegava um copo normal, né? Eu me transportei algumas vezes fazendo isso. Olha que engraçado, que copo grande. É verdade. Dá até para fazer um parâmetro entre esse pensamento seu, Fred. Porque as pessoas têm uma memória afetiva, quando elas são muito positivas, você tem a mania de querer relembrar aquilo toda vez, né? Então aí tem até as pessoas que podem estar perguntando, mas é sempre positivo trazer essas memórias? Depende, é o que ele falou. O copo na época era grande, hoje já não é mais. Então, assim, as suas experiências foram tão boas, a casa tinha um cheiro X, sabe, tinha uma cor Y, mas se você voltar na mesma casa depois de 10 anos, você vai ver que você se transformou a tal ponto que a casa já não é mais tão colorida, o cheiro já não é mais tão bom, né? E você, dependendo do teu estado de animosidade e de experiências que você está vivenciando, aquilo pode se tornar ruim ou não. Não, tem memórias, inclusive, que é melhor deixar quieto, né? Escondida lá. Escondidinha. Exatamente. E não trazê-la de volta porque é puro sofrimento, Isso, né? Exatamente. Existe uma diferença, né, de conceito, né? O que é saudosismo e melancolia, não é? Mas antes de entrar nisso, Fred, é legal o que ela falou agora. Sim, a gente só vai entrar nisso depois no segundo bloco, né, Martim? Daqui a pouco tem comercial. A gente vai chamar um comercial rapidinho, a gente volta já com o Papo de Esquina e você. Fica aí. Fique com a gente aí.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltando? Pois é, voltando aqui então no Papo de Esquina com Marta Correia. E Fred Jompa. E você, claro. Isso né? aí. E nossa querida Roseli Silva hoje, Sim. falando sobre... Hoje aqui, falando sobre memórias afetivas. Sim. Continuando então o Vapor papo, né, que total. você estava comentando isso porque é A gente estava importante. comentando que tem memórias que é melhor deixar quietinha lá e não resgatá-las porque nos faz sofrer. Pois é. Né? Exatamente, exatamente. Tem muitas que são muito sofridas, né? E principalmente as de morte, acidentes, mesmo até alguns relacionamentos amorosos, né, que foram bem dolorosos, os finais principalmente. Então as pessoas não querem relembrar. Mas tudo isso dá para tratar, viu, Marta? Inclusive, os traumas também são colocados aí, né? Tipo abuso, tal. Sim, Isso, sim. isso, você como Hipnotista. hipnotista, que agora não é mais hipnólogo, Hipnólogo, tem que saber se os conceitos mudaram. Hipnotista. Foi mudada a nomenclatura aí, né? Isso, eu tenho um mestre também, o Christian. Muito obrigada, Christian, pelas aulas de hipnose. Foi um professor muito querido. Uhum. E então eu fiz a hipnose justamente para ajudar as pessoas nesse sentido, porque se você não cura os traumas, você vai carregando esse arquétipo para outros relacionamentos, né? Então, mesmo que sejam de áreas diferentes, de acidentes e tudo mais, você vai trazer isso para um relacionamento. E isso é muito ruim, a pessoa ter que conviver com essa dor, né? Porque embora ela não acesse as memórias, porque quando a dor é muito aguda, Marta, a pessoa ela fica no inconsciente, não é muito acessada, mas ela está lá, ela está fazendo estragos ali. Então a pessoa precisa realmente consertar isso. E as memórias afetivas servem para você ver até que nível aquilo é doentio para você.
Quando já chega a ser patológico, é quando te atrapalha, você não consegue se desenvolver no trabalho, no afeto. Traz prejuízo para a sua vida, né? Traz. No dia a dia. Exato. E a hipnose te ajuda, porque as sessões você pode... O que é uma hipnose, né? Vou falar brevemente só, Claro. para o pessoal entender, porque tem muita balela em torno disso, muito mito, né? Muito medo. Então as pessoas pensam que vão perder o controle, que fica totalmente inconsciente. Porque não. é o bem dormido, bem dormido, bem dormido. Sim, são técnicas. E não são todas as pessoas também que você consegue hipnotizar, né? Tem isso Pessoas também, não né? se consegue. deixam, né? Você consegue, só que são outras formas de atuar com a hipnose. Mas você consegue fazer isso com todo mundo? Consigo. É necessário você aprender várias técnicas para que você possa, com que todos tenham esse presente, né, da cura. Eu acho isso fundamental. Então, mas tem gente que tem mais facilidade de ver imagens, outros não. Outros mais facilidade de se desligar, outros não. Não tem isso, né? Por isso que é difícil, né? Sim. Para algumas pessoas, né? Mas você faz uma anamnese antes com a pessoa. Então, na anamnese, você já fica sabendo se ela é uma pessoa muito criativa, se ela tem uma facilidade de entrar na criação que você puder estar sugestionando. Então, a hipnose é isso, é você abaixar o senso crítico de alguém e você deixar, e a pessoa deixar, por sinal, que você sugestione a ela. Mas aí tem várias técnicas, você pode induzir até a metade e pedir para que a pessoa coloque-se nos lugares onde ela precisa estar para poder se consertar, né, entre aspas. Ou você pode induzir totalmente se a pessoa for, mas aí você tem que conhecer bem o teu paciente. Né? Entendi. Inclusive tem uma polêmica muito grande a respeito disso, por causa dessa novela. Sim, é verdade. Né, do Outro Lado do Paraíso, onde a personagem é submetida a uma sessão de hipnose, né? E ela sofreu abuso quando criança. E, inclusive, o CRP, né? Caiu matando em cima dessa cena. Com certeza. E o Conselho Regional de Psicologia, tanto do Paraná quanto aqui de São Paulo. Então, está uma polêmica muito grande em relação a isso. Porque os psicólogos, claro, são totalmente contra, né? Sim, sempre vão ser, né? Com meus respeitos a eles, né? Eu tenho respeito aos meus colegas também, não criticando, não é isso. Mas a hipnose, sim, é uma parte importante do tratamento, porque eu acho que ela mexe diretamente com o inconsciente da pessoa. Embora a gente acesse o consciente dele, ele sabe o que ele está fazendo na sessão, mas ele está com um senso crítico tão baixo que é bom e aproveitável para ser sugestionado, o que, por sinal, pode levá-lo a essas mesmas imagens que causaram tanta dor e sofrimento para ele. Bom, legal. Então a gente também tem falando sobre memória afetiva, a gente não pode deixar de lado um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Serenata Companhia, né, Marta? Que a gente fala sobre exatamente resgate de valores e ser a palavra do outro em cena. Mas a gente fez um vídeo só sobre jingles. Eu vou pedir para a nossa querida Lu, que está lá do outro lado, soltar para a gente, que tem a ver com essa história que a gente está contando aí. Vamos lá. Vamos lembrar. É isso aí. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos. Na hora de tomar café, é café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é café seleto, café seleto, café seleto, café seleto, café seleto, café seleto. 3, 4. Roda, 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 baleiro, atenção. Quando o baleiro para, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala que há. Bala
de leite que diz quando o baleiro parar. Groselha vitaminada, Milani, é uma delícia. No leite, no refresco, no lanche, pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda. Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane. Groselha vitaminada, Milani, também com sabor morango e saboreza, Atroverão, tomou, passou, Atroverão, tomou, passou, Atroverão, tomou, passou, Atroverão, tomou, passou. D-U-R-I, compra barato só nas casas do Rio. D-U-R-I, compra barato só nas casas do Rio. Vale, 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 vale. Cruzeiro, Cruzeiro. Dá-me o corneto molto crocante, é più cremoso, è da gelato, cornetto, la Bulgaria, io voglio tanto, cornetto mio. Muito legal, ele está se divertindo aqui com o vídeo do Serenata e Companhia, que é o Fred aqui, é o idealizador dessa trupe tão bacana, né? E a gente viu aí vários jingles e, claro, a gente se diverte, porque a nossa época a gente lembra de tudo, aqui, né? Todos, né? Exatamente. E assim, Roseli, e hoje, essa geração de hoje, eles não são mais ligados nisso, porque antigamente a gente não tinha tanta informação. Hoje a gente é bombardeado o dia todo. Hoje está tudo na sua mão, a um clique seu. Essa geração vai lembrar do quê? Eles vão ter essa memória afetiva? Então, boa pergunta sua, viu? Eles vão ter memória afetiva, mas de uma forma diferente da nossa. Então, hoje eles já nascem em berço esplêndido, diante comparativo, né, com a fase que nos tocava. Eu, por exemplo, cresci numa casa onde eu só ganhei uma televisão quando eu tinha 6 anos de idade, e era preta e branca. Eu não tinha acesso a tablet, celular mesmo, porque isso nem existia ainda. Não tinha poder da conquista das coisas, não teve o sabor, né? Isso. Eles não estão tendo o sabor de conquistar as coisas, estão tudo bombejado ali. Não. Tudo fácil, né? Tá muito fácil tudo. Tá tudo ali na mão deles, né? Exatamente. Então você quer comer, você pede a comida. Você quer, até sexualmente falando, você tem um fast food aí, também para isso, pra né? todos os gostos, para todos os gostos. Então, não só a comida, mas para comprar roupas, móveis, material escolar, tudo você pode não sair mais de casa. Então você não vivencia. Gente, pelo amor de Deus, olha, um recado que eu deixo aqui para vocês. Vivenciem. A vida precisa ser experimentada. A vida que é vida, o sentido de vida é de viver. Viver significa vivenciar. Toda vez que você vivencia, você fabrica emoções para se autoconhecer e poder compartilhar com qualquer pessoa a nível de amizade, a nível de romance, sexual, todos. Imagine uma pessoa hoje, Fred, a nossa geração tá muito legal, mas as que estão nascendo hoje, elas estão em um berço precário, porque elas têm a tecnologia montada a favor, a memória afetiva dela vai estar atrelada só com poucas coisas, que ela não pode mais sair de casa, porque tem muita poluição, não tem qualidade de vida, tem muita sequestro, tem muita violência, entendeu? Hoje você não pode mais sair tranquilo de casa achando que você pode levar qualquer coisa, bolsa, enfim, essas coisas você não pode. Então parece que o ser humano criou a tecnologia para se aprisionar nela, né? Porque não tem a vivência da natureza, do natural, né? Até brincar, Fred, até brincar. As crianças já não brincam mais como na nossa época. Elas não ficam mais nas ruas, não se juntam, não jogam bolinha de gude, não têm o poder de criar
brincadeiras com regras, porque o lúdico também ajuda na criatividade, de boas sacadas, de boas... De limites. Exato, né? Exatamente. Noção espacial também, né? Totalmente. De obedecer regras, né? Sim, tudo isso. Exatamente. Então, as crianças que não têm essa interatividade com as outras, porque às vezes a gente não sabe resolver um problema, mas se você tem um companheiro ou tem amigos que sofrem problemas parecidos, é como as crianças. Eles estão... Por que a gente tem as salas de aula? Exatamente para isso. Para que elas, na interatividade delas ali, elas saibam como se comportar diante de tais situações ruins ou boas. Então, eu tô triste com isso. Aí ele fala, ai, fulaninho, olha, eu tô tão triste com isso, minha mãe fez tal coisa, me deixou chateada. Ah, minha mãe também faz, mas eu nem penso nisso. Então, assim, o outro ajuda sem querer nessa terapia. A pessoa né? vê que não é só ela que tem aquele Exatamente. sofrimento, que está passando por aquilo, né? Exatamente. Então, assim, a interatividade ajuda nas experiências, né? E traz para você soluções da sua vida. O que você precisa melhorar, o que você precisa parar e renegar, o que você precisa transformar. Então, tudo isso é muito importante. Só relacionamentos e vivências te trazem experiência de vida e te trazem realmente uma positividade nessa afetividade. A gente está falando lá embaixo, antes de a gente subir para a TV, sobre os relacionamentos, né? Sim. Que é muito importante para a gente lembrar, né, das coisas boas que nós vivemos juntos com elas, com as pessoas, e o que nos marcaram. Você está falando uma coisa muito importante, que depende da memória afetiva, isso fica marcado e isso fica potencializado como problema, né, no futuro, né? Para você até se relacionar com alguém. Mas a gente sempre lembra com carinho dessas relações, porque a gente vai construindo, né, Marta? Sim. Vai se apegando, vai construindo, vai formando aquela história com uma pessoa, depois com a outra. E a possibilidade de você se reconstruir para uma nova história está muito vinculada à memória afetiva, não está? Se caso uma história não der certo, a possibilidade de construir uma nova história com alguém tem essa coisa de estar bem construído na memória afetiva do passado ou não? Não. Não está vinculado a que aspecto? Olha, a busca, Fred, ela sempre vai existir em qualquer época que a gente existir. Daqui 100 anos, as pessoas vão querer buscar, porque é do ser humano. Então, a busca nunca vai terminar. Então, isso que você falou vai de encontro às buscas do ser humano, né? Porque às vezes a pessoa teve um problema no passado, mas ele quer reconstruir. Sim, ele quer reconstruir. Geralmente, ele tenta vedar essa parte que foi ruim, porque ele não sabe como melhorar isso e como tratar. Isso não significa que ele não vai vivenciar mais. Ele vai ter vivências precárias, mas vai ter. Então, do jeito dele... Sempre vai ter. Sempre. Uhum. E ele vai poder, se ele não trata isso, fabricar mais ainda situações negativas para ele mesmo se lembrar depois. Então, aí, ó. Né? Entendeu? E para quem está do lado dele, porque nós não vivemos sem o outro. Exatamente. Nossas vivências, nossas experiências, nosso aprendizado está sempre ligado com o outro. Nós somos seres sociais, não tem como fugir disso, né? Totalmente. Totalmente. Nós somos seres coletivos. Uhum. A humanidade foi pensada exatamente com esse intuito. Tanto que nossa genética tem o inconsciente coletivo, nas nossas atitudes tem o inconsciente coletivo, tudo parte de um coletivo. A partir do coletivo você tem os moldes, os padrões de comportamento, de sentimentos. Aliás, é até legal falar sobre sentimentos e emoções. As pessoas confundem muito isso, né? Uhum. Não é só uma nomenclatura, é algo que realmente é um resultado de vivências, né? E de afetividades também, como eles estão colocando aqui em pauta hoje, muito importantes. Então, assim, os sentimentos, eles são conscientes. Você já sabe o que está sentindo. Só que antes desse sentimento vir para o seu consciente, você teve as emoções, que são aquelas que o seu consciente não sabe, mas você já está tendo. Uhum. Então, quando você faz um programa, você vem para cá, Marta, você deve gostar muito de fazer isso, né? Eu suponho. Uhum. Então, você já tem essa alegria, as suas pupilas dilatam, quando você... Já fico feliz bem antes. Já é uma emoção. Exatamente. Cria esse vínculo afetivo, né? Boa. Com a relação toda, né? Sim. E o seu corpo já fala isso. Quando você vê alguém que você gosta, seu coração dispara, você tem suor nas mãos, só que você não percebe isso, porque é tão sutil, e você nem para pensar o que está acontecendo com você, com o seu corpo, mas isso já são as emoções. Com o tempo, isso vai te dando um caminho. E você vai começando a se perceber. Quando você se percebe e toma consciência dessa emoção, ela vira sentimento. Bem interessante. É bom que a gente tenha consciência até certo ponto, porque tudo também ter consciência não dá, né? Isso é uma coisa que
É o que eu tô falando, tem coisas que é melhor deixar quieto. É isso aí, Martinha. A gente também deve ter mais um pouco de material lá do internauta, tem acho que mais né? vídeo, vamos Vamos ver ver. mais um vídeo, então? Vamos lá. Oi, meu nome é Fernanda. Eu estou acompanhando o programa de vocês, estou gostando bastante. Então, eu tenho uma dúvida sobre o tema. Eu queria saber se, de repente, a memória afetiva pode afetar a vida das pessoas de uma forma negativa. Sim, a gente falou, né? Obrigado, Fernandinha, por você ter participado com a gente. Muito A obrigada. Patrícia também, que participou anteriormente. Obrigado, viu, Patrícia? Lá de tão legal. longe, né? É isso que a gente quer, que você, o Papo de Esquina, e você é o cara. Se conecte com a gente aqui, sempre nas redes sociais também. Mas pode, né, Roseli? A gente estava falando disso, mas as Sim. memórias afetivas podem acarretar sofrimento, né? Sim, Ela perguntou, né, no totalmente. começo. Aí, né? Claro, a Fernanda perguntou. Fernanda, respondendo a sua questão, querida. Sim, lógico. Tudo que você vivencia desde o útero da sua mãe, a partir do momento que você já tem como experienciar isso, que é a partir do 6º mês, que eu já tinha comentado antes, você já tem um arquétipo montado. Você vem com isso para a Terra, né? Nascimento, terreno da gente. Então, assim, não estou falando nada em questões espirituais, tá? Isso tudo é ciência mesmo. Uhum. E essa questão do nascimento do bebê, desde da sua concepção, tem muito a ver com a vontade dos pais, né? Qual a disponibilidade deles em querer receber essa criança, se realmente eles têm uma maturidade afetiva boa, porque se não tiver também isso vai ocasionar alguns traumas nesse bebê. Então ele já nasce ouvindo brigas, ele não sendo desejado. Então tudo isso por forma de audição, por forma sentimental por meio da mãe, ele consegue captar isso. E aí ele vai trazendo isso à medida que ele vai crescendo, né? Então é importante que os pais tenham muita consciência que, claro, ninguém sobrevive também sem nenhuma discussão, mas discussões que realmente são graves, né? A ponto de ter uma agressão física ou Sim, mental. ou mesmo psicológica. Psicológica, exatamente. Isso tudo tem que deixar realmente trabalhar esse lado aí, ver o que está de errado. Pais extremamente agressivos não são bons progenitores. Então precisam se tratar primeiro antes de ter as crianças. É triste eu falar isso aqui, mas é verdade. Não, mas Muitos não têm nem importante. consciência do que estão gerando ali, sabe? Eles se drogam, eles se debatem, eles lutam entre eles, até fisicamente falando, não só psicologicamente. Isso tudo é terrível, porque a criança nasce um ser desamado, desprotegido e vai ter aquele Inseguro. complexo de ânima e de ânimos muito mal formulados. A gente tem mais um áudio, eu acho, também, mas Tem? estamos aguardando de outro internauta. Vamos ouvir então. Eu sou Sandra, de São José dos Pinhais, Paraná, e eu gostaria de saber se trazer à tona memórias afetivas negativas pode ajudar a pessoa a se entender melhor no presente, no momento atual dela, ou é melhor deixar essa lembrança afetiva negativa guardada no passado numa caixinha? Obrigada, até logo. E aí, Roseli? Então, depende, Marta. Olha, se a experiência for muito ruim e você acessa, às vezes, e quando você acessa ela é bem intensa, isso significa que você precisa resolver essa situação. Como que você resolve isso? Você já deu o primeiro passo, que é retornando à mente consciente o que te faz mal. E aí tratar disso. Exatamente, e aí tem que tratar realmente, você pode tratar de várias formas, você pode tratar com um psicólogo, você pode, dependendo do processo que você se encontra, você pode estar tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais, você pode frequentar um psiquiatra, né? As duas coisas juntas. É. Vai depender muito do que Sim. foi resgatado, né? Porque o Roseli? psiquiatra prescreve um medicamento, Exatamente. o psicólogo não pode. Né? Do mesmo jeito também que o hipnotista e o psicopedagogo, que sou eu no caso, também não pode. Então, precisa realmente ser encaminhado. Agora, se você quiser tentar a hipnose com fé no que você deseja, não que você precisa ter fé, você não precisa acreditar em nada da religião para poder fazer hipnose. Não é isso, tá? Mas ter fé que quer melhorar, que você quer... Vai sair dessa, né? É, exato. Vai sair. Tá. Mudar, transmutar essa situação. Então, eu também aconselho que a hipnose seja uma boa ferramenta para você no auxílio de... Existem várias ferramentas aí, né? A pessoa tem que... E muita gente também experimenta várias coisas até se encontrar numa que realmente ela tenha
entre aspas, essa fé, acreditar que aquilo está realmente de acordo com o que ela está querendo para ela se sentir melhor naquele momento, né? Sim, mas ela também falou uma coisa importante a respeito né, de todo esse conflito familiar. A gente percebe que nos CAPs, né, aqui de São Paulo, pelo menos, a gente tem notícia de que crianças estão tentando suicídio, crianças, problemas de saúde que só adulto tinha antes, quer dizer, a gente está vendo um conflito, né, psico-juvenil muito grande, né? Sim. Psico-infantil também, então, quer dizer, como é que a gente pode explicar para onde estamos caminhando? Que a ideia é essa, porque está acontecendo tantos casos assim. Por que está ficando cada vez mais cedo tudo isso. esses conflitos nas crianças, nos jovens, e até chegar à tristeza de um suicídio? Suicídio é uma coisa meio absurda de pensarmos isso nos anos 80. Não era raro isso, né? É verdade. Bom, nós temos alguns caminhos de pensamento aí sobre isso. Então, o primeiro deles é que as crianças de hoje, elas não têm muito como expressar tudo que elas sentem. Primeiro, que elas não sabem. Segundo, que os pais não estimulam. Terceiro, que não tem realmente atividades físicas suficientes para poder exacerbar essa energia e tudo mais. Então, é tanta tecnologia que ela acaba depois não tendo tempo para soltar o físico, né, para liberar esses hormônios. Porque os hormônios, Marta e Fred, eles são responsáveis pelos sentimentos. Então, por exemplo, eu não tenho sentimentos tais, mas quando eu estou em contato com vocês, eles trabalham. Ou eu vou ter empatia ou não. Ou eu vou estar com prazer, ou eu vou estar chacoalhando a minha perna. Então, ele vai falar o quanto de ansiedade eu tenho, de gosto de estar ali, de estar atrelado afetivamente ou não, né? Mas voltando nessa questão, eu acho que essa questão da vivência tecnológica, ela matou um pouco a realidade interna do ser humano. A vivência é natural do ser humano, porque o ser humano foi feito para vivenciar as coisas. Exatamente. Sim, e essa tecnologia, você acha que destruiu um pouco isso? Eu acho que colabora muito, porque a criança fica ansiosa e ela, por si só, ela é energética, né? Então ela precisa do contato com o outro, mas não pode, é vedado por N coisas que nós falamos aqui. Depois ela não pode também, sabe, ir para um clube, porque nem todo mundo tem uma condição financeira. Hoje não é todo lugar que você tem área verde. Então, assim, depende dos pais para levar, eles estão trabalhando. Então jogam muito pela internet o tempo todo. O tempo inteiro. Então, isso dá muita ansiedade nas crianças. Isso é que leva à criação de patologias, para que haja depois patologias com suicídio, com déficit de atenção e hiperatividade, embora muita gente fala que esse termo não existe. Eu, na minha posição, acredito que exista sim, porque tem um padrão, tem o CID, tem tudo mais que te prova que ele existe, né? Então, eu acho que essas doenças patológicas que nós estamos falando, algumas delas nem sempre são genéticas. A maioria tem uma base genética, mas que o ambiente ajuda a proliferar. Talvez se o ambiente fosse mais saudável, a criança não exacerbasse isso que ela já tem de tendências. Eu vejo muito quando eu estou em restaurantes, a criança começa a levantar, né? Porque a criança é assim, ela está a milhão, né? Os hormônios estão ali, ela quer atividade. Aí ela chega quieta, daqui a pouco ela já cansa de ficar ali, ela quer levantar e sair correndo pelo restaurante. Aí o que o pai e a mãe faz? Dá um celular, um tablet na mão da criança e fica lá quietinho. Cadê a vivência, mãe? Poxa. Acabou aí. Já estagnou a Acabou. forma. Entendeu? Não, e tem umas fotos na internet que são bem legais, depois o pessoal pode procurar, onde a família vai visitar a vovó, e aí todo mundo sentado no outro celular, visitando a vovó ali, sem conversar com ninguém. A vovó não conversa mais com ninguém. Esse é o nosso futuro, viu? Então, né? Já está sendo presente. Falar nisso, a gente está chegando no final do programa, infelizmente, porque... É curto aqui, voa, né? Tudo voa. Aqui, Mas a gente tem mais jingles também pra gente fazer. Tem, a gente vai fazer ao vivo, a gente vai encerrar com eles. Isso aí. Mas eu queria chegar nessa questão que você disse agora, Roseli. O que a gente vai ser quando crescer, então? Qual vai ser para onde a gente vai caminhar no sentido das memórias afetivas, dessa tecnologia toda, o que vai acontecer com a gente? Porque a gente vai dar um salto muito grande nisso, a gente vai ter
carros que andam sozinhos, nós vamos ter um monte de drone no céu, a gente vai ter uma mudança muito radical nisso tudo. Vai. Sim. As máquinas vão estar livres, fazendo tudo pra gente. Inclusive, robôs percorrendo todo o corpo, dando orgasmos múltiplos. Claro Com que... pessoas virtuais lá na frente. Meu Deus. Esse é o futuro da sexualidade, sabia? Né? Pois é. Era só Vai o que ter eu mais faltava. contatos, né? Então, tem, claro, um lado muito legal da tecnologia, por exemplo, na medicina, que a gente vai ter nanorobô, que vai lá dentro de você, vai consertar o que está errado. Enfim, tem um lado muito legal. Mas eu não sei, a gente vai chegar aonde com isso tudo? Você tem uma visão disso ou não dá para prever nada? Mais 2 pontos, letra maiúscula, nota linha. Atenção, travessão. Não, mas olha, realmente, eu acho Hoje em dia que... nem tem mais tem mais esse na papo linha aí, né? travessão, não, isso já é. Tudo atravessado o tempo todo. Exatamente. As pessoas já perderam a noção da língua portuguesa porque só escrevem com código de... Com código carinho, Morse, Internet, né? né? Morse, Abrevia entendeu? tudo, É, você, exatamente. VC, quer dizer, Isso. e a gente está perdendo outra habilidade que é da escrita também, porque é tudo comando de voz. A gente vai se escrever mais. Não, a atividade motora vai empobrecer cada vez mais, porque a pessoa fica muito tempo sentada, ela não escreve mais, ela não trabalha mais as praxias finas, né, que seja escrita, ou outras também. Então, isso tudo vai atrofiando. Então, eu acho que a teoria de Darwin vai funcionar daqui a um tempo. Então, a genética nossa vai ser transformada também no nosso corpo, porque não é possível. Você não levanta para nada, é sentar no carro, senta para estudar, senta para comer. Quando é que você faz atividade física? Raramente. Não, tudo bem que as pessoas estão incentivando muito as ginásticas em academias, mas muita gente não faz. Mas... E as crianças, muitas delas não têm pais que tenham uma questão financeira um pouco mais capaz, entendeu? Para poder ter aula de natação, para poder ter aula de dança, balé, que fosse o caso, de pintura para criatividade, memória. Enfim, não tem. Então, muitas crianças têm que se divertir com elas mesmas, dentro de casa, um tutor que não tem nada a ver com os pais, né? Então, eu acho que sim, que há uma tendência a colesterol, há uma tendência a infartos, derrames cada vez mais cedo, pela vida sedentária. Também acho que atrofia, sim, o aspecto da memória afetiva, sim, porque ela deixa de vivenciar muita coisa. Então, ela vai ter memória curta, muito aguçada, mas a longa... Sabe Deus como vai ficar, né? Exatamente. E os amiguinhos imaginários que a gente criava quando era pequeno? Agora vai se criar em mais quantidade, porque não tem com quem mais conversar, tem que ser coisa imaginária mesmo, né? Olha, Fred, tem uma idade para isso. Passou dessa idade e não é mais normal. Não, tô dizendo que eu sou assim, né? Mesmo, não tô dizendo que na época, quando a gente era menor, a gente ouvia muito essa história. Com certeza. Na nossa época, a gente brincava de fazer coisas, então a gente fazia utensílios para brincar. Não só inventava as brincadeiras, mas também as ferramentas. Exatamente, é legal. Né? Era uma engenharia pura ali, uma criatividade, você exercia a função de líder. Hoje você tem escolas que tem que ter disciplinas chamadas, uma delas é líder em mim. O líder em mim, gente, que é isso, líder em mim? Todo mundo pode, lógico, você tem essas características, né? Mas sabe. O negócio tá pegando. Tá ficando feio por aí, hein? O negócio tá pegando. Tem que tomar cuidado. Aos pais, eu desejo, sinceramente, que se vocês tiverem condições mínimas, né, façam as crianças vivenciarem coisas. Levem, quando pode, num teatro, eu sei que não é barato, mas tem um site, posso falar o nome do site? Claro, aqui você pode falar o que você quiser. Ai, que bom. Então, assim, os meus pacientes que eu atendo na psicopedagogia, eu sempre falo isso para os pais. Tem um site muito barato chamado www.sampaonline, tudo junto, .com.br. E lá tem várias peças infantis, shows. As crianças precisam vivenciar o social, porque é do coletivo que eles vão ter um padrão de comportamento e de pensamento e de memórias afetivas. E essas memórias vão trazer qualidade para ele como ser humano ou não, dependendo do que ele vivenciou. Então, assim, quanto mais vivenciar, melhor. Então, temos aí as viagens curtas, daqui do lado mesmo de São Paulo. Você tem passeios de graça. Não tem fica levando coisa, só em shoppings. Não, mas eu estou falando isso, Fred, mas para não parar, sabe? Dessa ideia de que só o shopping salva. Ele não salva, tá? Não, só o shopping não. Leva numa livraria. Tem que vivenciar de tudo. Qualquer experiência que você puder fazer para o seu filho passar. Isso é sensacional, porque vai ficar ali na memória. E a gente tem um filme que fala muito, você vê nitidamente a importância das memórias, que é o Blade Runner. Sim, isso. Né?
Quem não assistiu, O Caçador de Androides, Blade Runner, assista, porque é sensacional. Tá lá, é muito do que a gente vive hoje, tá lá. Exatamente, sem memória a gente não é nada. Agora tem uma coisa interessante também, porque parece que esticaram agora a adolescência até 20 e poucos anos, né? Estão esticando cada vez mais, parece. Quer dizer, né? já não se tem vivência na idade infantil. Agora, na adolescente, está se esticando as coisas. Fala-se em qualidade de vida. Fica uma coisa meio uma coisa contrapondo a outra, mas as coisas não se equilibram no mesmo ponto, porque se a gente pudesse utilizar a tecnologia com sabedoria, tudo seria maravilhoso. Você acha que a adolescência está sendo esticada mesmo? As pessoas hoje, essas gerações de hoje, elas demoram para ficar adultas? Demora mais para ser um adulto? Eu acredito que sim, Marta. Muito boa sua pergunta, por sinal. Por que isso, gente? Porque a criança se boicota inconscientemente do crescimento dela, tanto mental quanto neurológico. Então, ela tem uma maturidade retardatária, né? É bem tardio isso. E quanto mais você retarda esse crescimento, esse desenvolvimento seu, principalmente neurológico e psicológico, menos você vai ter ferramentas para lidar com o mercado de trabalho, do crescimento físico também. Você não consegue juntar as duas idades, né? O biológico com o cronológico. Então fica uma pessoa extremamente infantilizada, né? E insegura, principalmente. Tá. Então isso é bem complicado, viu? Tá, então o bicho tá pegando. O bicho pegou, o bicho tá pegando, e aí para nós também, a gente está, infelizmente encerrando o Papo de Esquina, e você que estreou hoje aqui no Esquina da Cultura, e você vai interagir com a gente, não esquece de mandar áudio, vídeo pra gente. Como fizeram aqui com a gente. Tá, nossas páginas lá, nós estamos em todas as redes, né, Facebook. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então, compartilhem depois conosco também as suas dúvidas para o próximo programa, que a gente vai postar nas redes sociais. E vocês, então, mandem os seus vídeos e áudios para a gente. Roseli, você quer passar um e-mail, alguma coisa para as pessoas também falarem com você? Elas vão querer falar com você. Sim, com prazer. Podem mandar suas dúvidas. Ou então vocês podem também querer, de repente, meus trabalhos como psicopedagoga, hipnotista. Então, os meus contatos acho que estão aparecendo aí. Ali, ó, info@conat.com.br, meu e-mail. Também tem meus números de telefone. Gente, fiquem à vontade, tá bom? Conselhos, não cobro nada, tá bom? Só cobro nas sessões. Essa é a melhor parte. Isso, o WhatsApp também pode... Não, eu não cobro nada para os conselhos, porém... As sessões, sim, com certeza. Sim, recomendo até as sessões da Roseli Silva. Obrigada. Oliveira. Quero agradecer a sua presença, foi eu que agradeço, obrigada. Obrigado, Roseli. Obrigada a vocês dois, um prazer. Fazemos a união aqui. Foi muito bacana. E obrigada aos nossos internautas aí. Participantes, exatamente. E vamos fechar então com o jingle? A gente vai lembrar mais um jingle que vamos cantar os três juntos aqui, porque a Roseli também é cantora, ela vai mostrar agora esse lado dela também. Sim. E a gente encerra o Papo de Esquina e você, hoje, que estreou junto com você. E, Fred, foi um prazer estar com você. Imagina, o prazer é sempre nosso. Até o próximo. Meu Deus. E fique ligado, porque você vai saber qual é o próximo tema também. A gente avisa antes. A gente vai avisar na rede social, inclusive. Fiquem ligados. Legal. Agora, se tem a vovó do lado, a mamãe do lado, pode chamar, porque vão gostar dessa música aqui, para lembrar a sua infância. Com certeza. Então vamos lá. Era um jingle da Varig, que ficou muito famoso na época e era muito bacana. Depois do Paraíba, né? Do Cobertores Paraíba. Também, vamos ver se a gente der tempo, né? Se der tempo, mas acho que não, mas vamos lá. Vamos lá. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagens de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo o Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Pare, 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 cruzeiro, cruzeiro. Muito bom, tchau. Valeu, gente.